Certo, pessoal. Hoje eu vou estar continuando aqui então a explicação sobre o módulo 2D. Aqui, como na última aula, né? Vocês abrirem o último esboço, vocês devem ir na árvore aqui, clicar sobre ela. Eu vou abrir uma caixinha aqui, ó. Vou explicar mais na frente o que você pode fazer com ela. Digitar definição, digitar perfil, digitar edição dinâmica. No caso aqui eu quero editar o perfil. Então clica aqui e vamos continuar onde a gente tinha parado. Ok. Então na última aula a gente expliquei para vocês sobre o grupo Draw, que é a parte de desenhar, basicamente. Hoje eu vou estar falando sobre a Relate e também sobre a Smart Dimension, que eu pretendo falar hoje, né? Vamos ver se for ficar muito extenso, eu vou deixar para falar de Dimension no próximo vídeo. Ok. Vou apagar. Não, apagar não. Vou deixar esse aqui. Eu vou utilizar alguns exemplos. Vamos lá, basicamente, essa ferramenta Connect, ela tem função de conectar pontos. Como assim? Vamos, por exemplo, vou desenhar uma linha aqui, uma outra aqui embaixo. Ferramenta Connect. Você deve clicar num ponto da linha. Pode ser o meio dela também. Um ponto aqui e clica em outro ponto. Como podem ver, ela conectou com a outra. E apareceu esse símbolo aqui, ó, vermelho. Significa conexão. O símbolo de Connect. Se eu apagar esse ponto vermelho, eu consigo movimentar a linha, ela não fica mais presa. Voltando aqui para a posição. Se estiver conectado para o ponto vermelho, está presa a outra linha. A linha modifica junto com ela, de acordo com o movimento. A próxima é a ferramenta horizontal vertical. A função principal, na verdade, tem duas funções. A função principal dela é fazer isso aqui, ó. É criar essa relação que está aqui no meio dessa linha. Uma cruzinha vermelha. O que significa isso? Você percebe que essa linha aqui ela está em ângulo. Mas vamos fazer de conta que eu quero que ela fique na vertical. Então eu clico nessa ferramenta, clico sobre ela. Ela criou essa relação aqui. A mesma relação da de cima. Então diferente de uma para outra. Uma está na horizontal e a outra está na vertical. Quando é que eu vou saber quanto vai gerar um e quando vai gerar o outro? Basicamente é o ângulo que ela se encontra. Nesse ângulo que é aqui é muito mais fácil ela ficar na vertical do que na horizontal. Se eu fechar mais o ângulo, vamos fechar o ângulo para cá. É muito mais fácil ficar na horizontal do que ficar na vertical. Então você pega a ferramenta, clica sobre ela. Como vocês podem ver, a linha ficou na horizontal. E tem outra função também. A segunda função dessa ferramenta horizontal vertical é essa aqui, ó. Tem duas linhas. Eu consigo alinhar dois pontos. Eu clico sobre um ponto e outro. Como vocês podem ver, cria uma linha de alinhamento aqui, ó. Tanto que se eu puxar essa linha aqui pra cá, a outra nem segue ela. Mas aqui é uma relação de tangente. Tem um círculo. Criar ele, quero que fique tangente a essa linha de cima.
símbolo de tangente é um círculo vermelho. Vocês podem ver. Tem a paralela. Vou criar duas linhas aqui. Só de olhar aqui vocês já sabem que elas não estão em paralelo. Vou criar uma relação de paralelismo entre as duas linhas. Essa com essa paralelos. Se eu tentar girar, olha o que acontece. Elas giram. Aqui uma segue a outra, sempre fica paralela uma com a outra. Igualdade. Colocar uma linha igual a outra, ou um círculo igual ao outro. Por exemplo, esse círculo menor aqui, que fica igual a isso. Lado igual. Essa igual a essa. O símbolo de igual fica no meio deles. No caso de uma linha, fica no centro também. Essa linha é igual a essa. Essa linha é igual a essa dimensão. Simétrico. A simétrica, ela é como se fosse, por exemplo, tem uma linha aqui. E, por exemplo, eu desenho um círculo aqui, um círculo maior aqui. Vou explicar basicamente a função. Não sei se vai ser muito útil para vocês, mas a função dela é essa. Simétrico. Você clica numa linha, na linha central, essa igual a essa. Essa linha aqui no centro passou a ser a linha de simetria entre os dois objetos. Ficou como linha de construção, porque no caso de uma extrusão, no caso de um corte, ela não vai causar efeito nenhum sobre a peça. Somente essas é linha de esboço. Ok. Concentricidade. No caso de um círculo aqui e o outro aqui, por exemplo. Concentricidade. Quero que esse círculo fique exatamente no centro do outro. Pronto. Criou relação de concentricidade. Tem aqui a perpendicular. Duas linhas. Obviamente o ângulo aqui é menor que 90, mas eu quero que ela fique 90 graus. Então eu clico na relação de perpendicular, uma linha, na outra, e elas criam uma relação de perpendicular, como vocês podem ver. Tem aqui também a relação de colinearidade. O que é isso? Por exemplo, eu tenho uma linha aqui e a outra aqui. Vou afastar mais um pouco, fica mais visível. O linear seria como se fosse uma continuação da linha, quero que elas fiquem alinhadas. Então eu pego essa relação, clico nessa linha e nessa. Vocês podem ver essa relação de colinearidade. Essa aqui é a lock, ela trava um ponto qualquer, fica preso. Esse ponto fica preso, não tem como mover esse ponto. De jeito nenhum, não tem nem como clicar nele. Fica preso, ponto preso. Esse aqui
Set é um que você seleciona um objeto e clica sobre o botão OK. O que significa que o objeto ele não pode ser redimensionado. Ele pode ser movido, mas não pode ser redimensionado. Entende? Eu estou tentando puxar ele aqui. Então, se eu puxar uma cota nele aqui, a cota já vai vir em azul. Ele está explicando mais na frente o que significa. Mas já adiantando já, a cota azul é uma cota movida, uma cota que não tem como você definir um valor para ela. Posso até definir, mas não vai ser um valor real. Você entende que não é um real. Ela não altera o valor. Entendeu? E aqui são só algumas relações que já devem ficar ligadas. Essa aqui, como eu já vi falado na primeira aula, eu vou ficar ligado para isso aqui, ó. Se você trava um objeto no espaço, vou usar essa ferramenta nova que a gente aprendeu, essa aqui. Ele indica quando o objeto está preso, você não consegue movimentar ele, porque já está definido no espaço. Então é importante deixar flagrada essa opção. Essa também, manter relações, é muito importante dar uma mais flagrada. E no mais é isso, a parte de relação é essa. Pelo jeito o vídeo já está ficando longo, vou deixar para explicar na próxima aula para vocês então o grupo Dimension, que por enquanto eu acho que já é o suficiente para você trabalhar com o módulo de esboço 2D. E daí então, após a próxima aula, eu já vou estar entrando, eu pretendo já estar entrando na parte do ambiente parte, que já é passar para a terceira dimensão do objeto. Você vai fazer o esboço 2D, como a gente fez aqui, e daí então gerar um sólido a partir dele. Então é isso aí, pessoal. Então até a próxima.